Hoje a gente vai falar de um outro conceito da área de avaliação de línguas, que é a praticabilidade. Você sabe o que isso significa? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gladys Quevedo, do canal Avaliação em Línguas, e hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito de praticabilidade. O que é praticabilidade? Praticabilidade é quando uma avaliação, um instrumento que você elabora, uma prática avaliativa que você desenha, que você elabora, é execuível, é praticável no contexto em que você atua. E essa praticabilidade, ela envolve vários elementos, e eu vou citar 4. O primeiro elemento é o custo. Então você tem que ver se o que você planejou para avaliar os seus alunos está dentro do orçamento da sua escola ou mesmo do seu orçamento. Coisas simples como, por exemplo, se você vai precisar de fotocópias, se a escola vai providenciar ou se você tem que providenciar, se a escola possui, por exemplo, canetas, pincéis, um determinado tipo de papel que você necessita. Então, todos esses elementos estão relacionados ao custo. Às vezes, o planejamento envolve o uso de alguns materiais que a escola não possui ou possui de uma forma limitada. Então, isso está relacionado à praticabilidade. É praticável? Eu posso usar esses materiais? Eu tenho acesso a eles? Os meus alunos têm acesso a esses materiais? Então, isso é uma questão importante. O outro aspecto muito importante dentro da praticabilidade é o tempo. O tempo que você designa para que o aluno desempenhe aquela tarefa, para que o aluno desempenhe ou faça aquela determinada atividade ou aquela determinada prova. Então a gente tem que ser muito pé no chão. Se, por exemplo, você planeja uma determinada atividade e pensa que o aluno vai fazer em 30 minutos, será que é suficiente para ele elaborar o seu pensamento e, por exemplo, escrever algo ou discorrer sobre algo? Então, o tempo que a gente designa para aquela atividade, para aquela prova, por exemplo, ele tem que ser muito bem pensado para que o aluno possa fazer de uma maneira confortável, que dê a ele tempo para que ele possa fazer direitinho aquela atividade, aquela tarefa. Então, nós temos que saber mensurar muito bem essa questão do tempo. O tempo que nós levamos para fazer alguma coisa, normalmente não é o tempo que o aluno vai levar para fazer. Nós podemos fazer mais rápido, o aluno não. Então, nós temos que pensar muito bem. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que está ligado à praticabilidade, é a questão da administração daquele instrumento, daquela prova, daquela atividade. Administração no sentido de eu vou conseguir, por exemplo, dar uma prova oral com todo mundo dentro da sala. Se eu for dar essa prova oral em pares, o que eu vou fazer com o resto da turma? Eu vou deixá-los fora da sala de aula, eu vou deixá-los no pátio, ou eu tenho uma colega que pode trabalhar comigo e ficar com eles enquanto eu aplico a prova oral, ou não dá para deixar os alunos fora. Então, como que eu vou operacionalizar isso? Essa questão de o que fazer com os alunos, por exemplo, quando eu estou aplicando uma prova oral, ela tem que ser muito bem pensada, porque vai depender do meu contexto, Estou dando exemplo de prova oral, mas pode ser outra coisa também. Por exemplo, eu vou aplicar uma atividade escrita, eu tenho espaço para todo mundo, eu vou ter que fotocópia, eu vou ter que preparar uma folha para todo mundo, aí está ligado com custo também. Então, como que eu vou administrar isso? Como que eu vou operacionalizar a administração desse instrumento, Se eles forem trabalhar em pequenos grupos, é possível que eles trabalhem sem que um atrapalhe o outro? Então, pensar nessas questões mais de logística mesmo, de apresentação, é muito importante para assegurar a praticabilidade ou a execuibilidade daquele instrumento, daquela atividade de avaliação. E aí o último aspecto que eu queria chamar a atenção é a questão da correção. Muitas vezes a gente aplica um instrumento que depois a gente vai demorar muito para corrigir, dar retorno para os alunos, dar feedback para os alunos. A gente tem que pensar nisso também. Como que eu vou corrigir? Então, por exemplo, se a gente decide fazer uma prova com questões abertas, a gente sabe que a gente demora mais para corrigir. Então, eu já tenho que preparar a expectativa de resposta, eu já tenho que ter um sistema, uma sistemática de correção, para que eu não demore demais para corrigir. Se eu elaboro uma prova de múltipla escolha, a prova de múltipla escolha é muito rápida para corrigir. No entanto, ela demora mais para ser elaborada porque exige muito mais reflexão para que os itens fiquem bem feitos, Então eu tenho que pesar isso daí. Eu quero demorar mais tempo
fazendo a prova e depois corrigir rapidinho, ou eu faço uma prova mais rapidamente, uma prova com questões abertas e demoro mais para corrigir. Então nós temos que ter todas essas questões em mente para que aquele instrumento, aquela prova que eu decida aplicar, ele seja elaborado e aplicado dentro dessas questões da praticabilidade. Então eu tenho que pensar nesses aspectos para que aquele instrumento, aquela prova, fique dentro do custo ao qual eu tenho acesso, que seja aplicado dentro de um tempo execuível para o aluno, que eu administre aquela prova, aquele instrumento de uma maneira tranquila, que eu tenha condições de administrar sem prejudicar ninguém e também que eu possa corrigir dentro de um tempo razoável, dentro das minhas possibilidades, sem demorar demais para dar o retorno para o aluno. Tudo isso está dentro dessa perspectiva de ser praticável. Por isso, esse conceito de praticabilidade é muito importante, junto com os dois anteriores que a gente já viu aqui, que são a validade e a confiabilidade. É isso, gente. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.